Eu sou a Renata, eu tenho 40 anos, me formei em cinema na FAAP em 2006 e a proposta deste vídeo é contar alguns momentos da minha trajetória desde quando eu decidi estudar cinema, quando eu entrei na faculdade, quando eu saí dela, as minhas experiências profissionais e o que eu tenho feito até o dia de hoje. Eu gravo esse vídeo em dezembro de 2022. Eu, desde que me lembro, gosto de cinema, gosto de assistir filmes, mas eu só descobri que existia uma profissão de fazer filmes quando eu tinha 15 anos e tive a oportunidade de visitar a casa de uma colega de escola que a mãe dela estudava cinema na USP. E aí foi quando eu entendi que existiam pessoas que trabalhavam com isso, que construíam uma história, que gravavam, que editavam, que sonorizavam, que transformavam uma ideia num produto audiovisual. Isso foi um ponto de virada na minha adolescência, porque até aquele momento eu achava que eu queria ser atriz, porque eram os atores e atrizes que eu via nas histórias que eu gostava de assistir. Eu cresci assistindo bastante os filmes dos Estados Unidos, então foi o que moldou a minha visão de mundo, a minha percepção também de gostos, de interesses. Essa experiência imagética dos filmes norte-americanos fizeram com que eu desejasse estudar cinema nos Estados Unidos. E quando eu terminei o colegial, eu tive a oportunidade de passar 10 meses em Chicago, graças a uma tia próxima que tinha ido para lá estudar inglês. E eu fui morar com ela por esses meses para primeiro aprender o idioma. E enquanto eu estava lá, eu tentei bolsa para uma faculdade local, não consegui, voltei para o Brasil. Fui fazendo cursos livres de audiovisual enquanto eu seguia tentando bolsa para estudar numa faculdade lá de Chicago ou em alguma outra universidade dos Estados Unidos. Não tive sucesso e num desses cursos eu conheci uma garota que estudava cinema na FAAP. Essa conexão foi importante porque eu tive a oportunidade de tirar dúvidas sobre a faculdade, de saber a opinião de alguém que estava estudando lá. E enquanto eu ouvia ela falando sobre as experiências, sobre o que ela gostava e não gostava, eu já fui imaginando que talvez ir para a FAAP fosse um caminho. Eu não tive durante a faculdade a oportunidade de estagiar numa produção profissional. Eu tive, em um momento da faculdade, a oportunidade de participar de uma entrevista para integrar a equipe de uma produção fora da faculdade, de uma produção profissional, mas eu não passei na entrevista. Eu me lembro que eu fiquei bem decepcionada e chateada, até porque eu estava já no fim da faculdade e naquele momento essa experiência pareceu para mim como o oásis, o meu bote salva-vidas, né? O que ia me abrir caminho para o mercado profissional. Eu tenho uma característica e eu me apego a ela sempre que os desafios parecem maiores do que eu consigo enfrentar, que é uma sensação interna que diz assim: isso faz sentido, continua. Mesmo que materialmente falando ou em termos assim mais claros, mais palpáveis, ainda não exista nada, seja um borrão. Quando eu já estava no finzinho da faculdade, eu consegui trabalho no teatro da FAAP, o que foi uma experiência incrível para mim, porque eu ficava numa sala junto com a diretora do teatro, os colegas que trabalhavam no teatro, e eram pessoas que, justamente por trabalhar com isso, frequentavam muito outras peças, e eu tive a oportunidade de assistir peças tanto no teatro da FAAP quanto fora, além de ganhar 70% de bolsa. Trabalhei primeiro 6 meses, aí eu tinha a possibilidade de renovar por mais 6, que eram exatamente os últimos 6 meses de curso que eu ia ter.
E foi nesse momento que o André Costa, que era meu professor, tinha sido meu professor na faculdade, me chamou para trabalhar com ele. Ele estava abrindo uma produtora, ele já fazia alguns projetos pessoais, mas aí estava abrindo uma produtora para participar de editais e tal, e me chamou para trabalhar com ele. E essa voz interna falou assim, vai, que é uma possibilidade, é a possibilidade, é a oportunidade que eu estava esperando. Eu sabia que era um percurso profissional que ia levar um pouco mais de tempo para eu engrenar profissionalmente e em termos de salário também. Mas de novo essa vozinha dizia assim, é o caminho. E como o meu entorno possibilitava isso, eu segui, eu agarrei essa oportunidade e fui. E foi muito bom para mim, porque graças a essa experiência na Olhar Periférico Filmes, eu tive a, a minha visão sobre como eu poderia atuar dentro do audiovisual expandiu. Porque até aquele momento eu só via dois possíveis caminhos. Ou era publicidade ou era cinema profissional. E cinema profissional, aquele que a gente faz filme para ir para a sala de cinema, era o meu objetivo, o meu desejo. Mas ele não tinha até aquele momento se concretizado, nenhuma possibilidade assim tinha aberto para mim, né? E depois que eu tive aquela única experiência que eu não passei na entrevista, eu fiquei meio na dúvida se teria espaço para mim no cinema.